Nesse vídeo sobre a Petrobras, eu vou te mostrar o que acontece com esse petróleo, o petróleo que ela extrai lá dos seus campos do pré-sal, qual parte ela manda para as refinarias que ela tem, o que acontece com esse petróleo depois que ele chega às refinarias, que ele vira diesel, vira gasolina. A gente vai tentar entender um pouco mais sobre essa capacidade produtiva da empresa e também vou te mostrar de onde vêm os dividendos que a empresa te paga. A gente vai falar sobre o fluxo de caixa livre, que é por onde a empresa determina aí a sua política de remuneração. E a gente vai pegar essas informações direto da fonte, né, olhando aí a demonstração de fluxo de caixa e finalizando aí as análises das demonstrações da Petrobras, que eu já vim apresentando para vocês nos últimos vídeos. Lembrando que esse é o terceiro vídeo, tá? Então vamos seguir aí para a demonstração de fluxo de caixa bem rapidamente e depois focar na capacidade produtiva para entender mais aí o que a gente pode estimar para chegar a um preço, caso você goste da Petrobras, queira investir na Petrobras ou já invista nela, tá? Quando a gente dá de cara com a demonstração de fluxo de caixa, a gente já chega na primeira linha aí, que é o lucro. Isso vai ser ajustado, né? Porque esse é o método indireto da demonstração. Então vai ser ajustado a todos os valores aí que não afetam o caixa dela e a gente vai chegar aqui no final com o valor, né? Que é, no caso, o fluxo de caixa operacional que a empresa gerou no período, tá? Aqui está como recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais. E vocês vejam aí que ela foi... A gente está sempre olhando o período aí anual. E a gente vê que ela gerou em 2024 aí 156 bilhões de fluxo de caixa operacional. E em 2025, nos 3 trimestres, 145, tá? E como a gente chega àquele valor de fluxo de caixa livre, que é o que importa para a gente aqui nessa demonstração, tá? A gente vai ter que abater esse valor de fluxo de caixa operacional, essa linha aqui, que fica nessa parte do fluxo de caixa das atividades de investimento. Nessa parte aqui, a empresa lista tudo o que caracteriza como investimento que teve um desembolso de caixa para ela. O mais importante para a gente nessa linha aqui é essa linha de aquisições de ativos imobilizários e intangíveis. É isso aqui que a empresa teve que literalmente sair do caixa dela em CAPEX. Quando vocês veem aí um plano de investimentos que ela divulga, que o mercado gosta ou não gosta, significa que esse investimento, no caso, é gasto para a gente, que é investidor, porque ela vai ter que gastar esse valor para repor os imobilizados e intangíveis e para garantir aí o aumento da capacidade produtiva dela, seguindo o plano dela de investimentos em novos campos. Tudo isso entra nessa linha aqui, tá? Então ela gera muito caixa, a gente vê aqui, mas esse caixa não surge do nada. Ela tem que gastar muito também para garantir para manter esse caixa entrando. E é nessa linha aqui que a gente vê. Então a gente chega aqui a 145 bilhões, menos 73. Desse valor de um menos o outro, a gente chegaria ao fluxo de caixa livre, que é o que ela usa para definir a política aí de dividendos, de remuneração. Desse valor que restar, ela aplica aí 45% desse valor restante e distribui isso para os seus acionistas, tá? No caso, ela tem aí quase 13 bilhões de ações, então dá para saber e estimar quanto que você vai receber, ou já recebeu, né? Porque ela vai pagando ao longo do ano. Da demonstração de fluxo de caixa, o mais importante são essas linhas, tá? A gente tem aqui a parte das atividades de financiamento. Vou mostrar aí quanto ela pagou, né? Quanto saiu do caixa dela, que ela amortizou de juros, do principal dessa dívida dela, de arrendamento. Mas pra gente aqui o mais importante é ver esse fluxo de caixa livre, tá? Então, da demonstração de fluxo de caixa foi isso. Vamos seguir agora para a capacidade operacional da Petrobras e ver o que acontece com o petróleo depois que ela tira lá dos milhares de metros lá nos campos do pré-sal dela. O que acontece com esse petróleo, quanto ela consegue produzir de barris por dia, tá? Então eu mostro aí para vocês esse dado aqui que ela divulgou aí no terceiro trimestre, que ela tem uma produção própria de 2 milhões e 520 mil barris por dia. Isso não inclui gás. E o que acontece com esses 2 milhões e 520 mil, né? Ela produz isso por dia, 32% ela vai destinar a gente chama de exploração e produção. Ela vai vender isso igual a PetroRio. Vai vender diretamente petróleo bruto e é isso, e ela embolsa o lucro disso. Os outros 68% restantes, aí, que são referentes a 1.706.000, ela manda para as refinarias. E lá nas refinarias isso vai virar diesel, gasolina, querosene de aviação, gás de cozinha e muitas outras coisas. Aí aqui eu botei para vocês entenderem, tá, beleza, a gente tem a medida dela é em barril, que ela extrai, né? Mas o diesel, gasolina, isso é tudo vendido em litro. Né? Qual é assim a conversão que a gente usa? A gente usa 159 litros para todos eles aqui, tá? Para chegar a esse equivalente. Tá? Então, um barril de petróleo seria 159 litros de diesel, ou de gasolina, ou de querosene, de aviação, ou de gás, um equivalente aí do gás de cozinha. Tá?
Então, por dia, se ela extrai 1.706.000 barris, seria aí aproximadamente 271 milhões de litros de derivados que ela teria. Aqui tem o preço em média, né, tá, pessoal? Isso aí é uma estimativa. Eu não tirei isso da minha cabeça, tá? Pelo amor de Deus. Isso aí é nos relatórios dela, um preço médio aí que ela vende diretamente para as distribuidoras. Ela não tem mais as distribuidoras, foi privatizada, que virou a Vibra. Então, ela vem diretamente para essas distribuidoras e ganha esse valor para cada litro de diesel, de gasolina, que vocês estão vendo aqui. Esse outros aqui é difícil, como não, é difícil até achar informação para abrir, né? Eu fui aí um pouco, sempre sendo mais conservador e botei o valor equivalente ao da gasolina, que é o mais baixo deles aqui, tá? Para a gente poder chegar a uma margem líquida ou em um lucro líquido estimado desse valor aí total, desses 1.700.000 barris. Com isso, a gente tem o preço que paga para cada litro e o quanto de cada um desses derivados aqui sai das refinarias dela, tá? É nessa proporção aqui que ela divulga também. Quase metade de diesel, 24% de gasolina e por aí vai. Então, olhando isso, a gente chega a um valor aí de receita, né? Que ela ganharia. Tá aqui embaixo para vocês, 455 milhões. Isso é por dia. Então, a gente chega aqui a um valor de 852 milhões e meio de o total, né, de todos esses derivados aqui por dia que ela ganha de receita, tá? Só que cada um desses produtos tem as suas margens brutas e as suas margens líquidas, né? Isso aqui não inclui os custos que ela tem nas refinarias e tudo mais para chegar, para poder produzir esse diesel, essa gasolina, esse querosene. Então, isso é digamos assim, a parte da receita, tá? E ela também divulga, a gente tem, não só ela, mas como outras agências aí, as margens, né, estimadas para cada produto. A gente tem as margens brutas e as margens líquidas para cada produto. Então, com isso, eu peguei para vocês aí, botei aí, tá? A gente chega aos valores próximos. Vamos focar só no diesel aqui. A gente vê que tem uma margem bruta de 22,5. Então, ela vende para as refinarias 130 mil litros, 130 milhões de litros por dia de diesel, digamos assim, a um preço de 3,50. Com isso, ela tem uma receita de 455 milhões de reais por dia, mais desses 455 milhões, isso não é o lucro dela, é uma receita. Quando ela bate todos os custos que ela teve para produzir isso, quanto que sobra para ela? Sobra 102 milhões, esse seria o nosso lucro bruto. Depois de tirar as despesas administrativas, tudo que ela tem, né, que é custeado a esse produto, ao diesel, a gente chegaria a uma margem estimada de 10%, que no caso 10% aqui de 455 seria 45 milhões. Então ela ganharia aí 45 milhões por dia vendendo o diesel e gasolina 21 milhões, querosene de aviação quase 4 milhões e por aí vai, tá? Dando um total aí de 82 milhões por dia de lucro desses 1.706.000 barris que vão para as refinarias, tá? Isso aproximadamente. Então, a outra parte que a gente vai ver aqui, os 32%, né, os 814 mil barris, a gente vai ter que pegar o preço do dólar e o preço do barril de petróleo, tá? Quando eu gravei o vídeo da PRI, o barril estava na casa dos 60, 62, agora deu uma subida. Então, cada barril de petróleo está na casa dos 65. Mas isso aqui é importante vocês botarem. Eu boto aqui, eu vou deixar 5 o dólar e o barril a 60, porque, tipo, subiu, beleza, melhor para mim. Tá? Vou sempre fazer um cenário aqui um pouco mais pessimista, né, para não ter que depender de um valor alto. Então, enquanto está em cima desses valores, tá tranquilo. Então, a um valor aí de 60, a Petrobras lucraria aí por dia, vendendo esses barris, 48 milhões de dólares, tá? São 60 dólares para cada barril. E em real, considerando aí 5 reais para cada dólar, a gente chega aí a um valor próximo de 244 milhões por dia, tá? Então, se eu chegar, como eu cheguei a esses 89 bilhões aqui, eu multipliquei por 365, tá? Mas isso aqui é uma estimativa aí muito otimista, tá? A gente sabe que tem paradas nas plataformas, nos campos, não fica operando 365 dias, 24 horas, tem paradas programadas para manutenção. Então, mas como é mais diversificado que a PetroRio, a gente não precisaria acho que usar 90%, usa aí no mínimo 90%.
de disponibilidade, tá? Não precisaria chegar muito grande, porque a gente sabe que tem paradas, mas são muitos campos também dispersos, então acaba que não é igual a PetroRio, que qualquer parada já dá uma porrada grande assim na capacidade produtiva diária, tá? Então, com isso aqui a gente vê que ela ganha, né? A margem dela, percebam uma coisa, né? A margem é muito maior quando ela exporta diretamente, tá? Do que quando ela faz todo esse trabalho aqui para gerar os derivados. Então, por que ela não exporta? Essa pergunta. Se ela ganha mais, tem uma margem melhor, vendendo já o petróleo bruto, porque ela não só vende petróleo bruto? Por causa do governo, tá, pessoal? O governo não quer... Isso aí é uma disputa, que eu falei, acho que até no primeiro vídeo, se não me engano. Fica aí os investidores querendo a maior rentabilidade, querendo que a Petrobras foque mais na exploração e produção, e o governo querendo focar nas refinarias, né? Porque ali nas refinarias é onde eles abastecem o país, é onde eles conseguem assim, definir o preço que eles querem para a gasolina, quando chega ao consumidor, né? E a gente sabe que essas medidas são medidas populistas, os governos querem ter esse poder, querem ter esse controle, né? Então, dependendo aí de cada governo, vai ter um posicionamento. E também sabe também que é muito mais fácil para, né, no nosso país corrupto aqui, você ser corrupto com uma refinaria, né? A burocracia é maior, tem mais... Vocês têm demanda para mais empregos, você tem demanda para muito mais chances de mexer ali né, e fazer seus esquemas ali corruptos com várias refinarias do que com apenas a exploração e produção, tá? Então, por isso que você vê aí vendas de refinaria, depois eles desistem de fazer refinaria, depois entra para o governo, eles querem fazer, gasta mais dinheiro com refinaria. Mas, percebam aqui uma coisa, ó. Eu botei aqui como um barril é 159 litros, quanto que a Petrobras, né, ganharia aí por litro do petróleo bruto, né? No caso aí, 38 centavos de dólar, né? E 1,89 por litro. Então é menor do que o dos derivados, a receita dela seria menor, caso ela se dedicasse exclusivamente à exploração e produção, mas ela teria margens líquidas, margens melhores, tá? Ela teria margens maiores, não seria... A margem líquida da exploração e produção não é 10, não é 12, não é 6, você pode encontrar margens muito maiores, na casa dos 30, 35, até 40, tá? Então ela poderia aumentar esse lucro dela, mas ela também ficaria exposta ao preço do petróleo, tem várias variáveis envolvidas, tá? Então, mas a Petrobras, isso aqui é para mostrar para vocês que a Petrobras não é igual a PetroRio, tá? Ela não está dependente, exposta 100% ao preço do petróleo, ao dólar. Ela tem exposição grande no dólar, ela tem exposição grande também no preço do petróleo, mas eles conseguem, né, fazer esse mix aí do que vai ser vendido diretamente e o que vai para as refinarias. E com isso a gente finaliza aí para esse vídeo a explicação aí para vocês sobre a capacidade produtiva da Petrobras. E no próximo vídeo, tendo em vista aí essa capacidade produtiva, eu vou chegar para vocês a um preço, tá? Um cálculo bem simples aí de um preço máximo, um preço teto, chame como vocês preferirem, de que eu utilizo para chegar a um valor que eu confortavelmente investo na Petrobras. Vou falar um pouco também sobre alguns outros fatores de risco que vocês deveriam se atentar, se você uns pontos de atenção, né? Se você já investe, no mesmo esquema que foi para a Prio, para a gente poder comparar um pouco. Então, vejo vocês no próximo vídeo, peço que assistam e que se inscrevam no canal se gostaram do conteúdo, e muito obrigado por assistirem até aqui, e até o próximo vídeo.